Bom, aconteceu algo um tanto quanto estranho. Vocês sabem que nós estamos fazendo vários vídeos de SCP. SCP é algo incrível, eu já trouxe vários detalhes de SCPs, vários detalhes espalhados, né, de toda a fundação. Eu sou o locutor, inclusive eu estou mandando agora o e-mail que uma das partes da fundação SCP me mandou. Na verdade, isso aqui é o e-mail de um agente falando que o SCP-106 saiu da sua contenção, mas eu acredito que até a data desse vídeo o pessoal já reconteve ele. Foi isso que foi me falado. Mas eu vim aqui para falar que eu recebi um e-mail, na verdade, do Conselho ou 5, ou melhor dizendo, da administração da Fundação SCP. Então eu decidi fazer o seguinte, eu decidi trazer um pouco mais de detalhes de quem é que está por trás da Fundação SCP, quem são os organizadores, quem é essa galera doida, né, que tá por trás de toda a fundação, e o que eles são, o que eles fazem, quais são os trabalhos deles. E eu quero já deixar o relatório aqui. Oi, Conselho ou 5, tudo bom? Me dá 5 inscritos. Deixando minha cara de pau de lado, pessoas, já deixa o gostei no vídeo, pois hoje vai ser muita coisa legal. Eu vou falar um pouco mais do Conselho ou 5 e também, né, de quem estrutura toda a Fundação SCP. E também algumas erratas que eles me pediram pra falar. Eu não quero que venham visitar minha casa. Eu tô tranquilinho aqui, quarentena, tá bom? Quarentena, tem que tudo ficar em casa, tá bom? Tá bom, Conselho ou 5. Então, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo. E também se inscreva no canal, estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Já dá essa força pra nós e também ativa o sino pra você não perder mais nada, galera, que aí o YouTube já vai e te notifica. E também ajuda nós a chegar a 1 milhão. O espaço tá ali, ó. Ó, o espaço tá aqui para receber a placa. Vamos, povo, nos ajude a chegar a esta marca tão incrível, beleza? Então vamos lá falar a respeito do que tá acontecendo e quem que é o Conselho ou 5. Primeiro vamos para as erratas. Eu quero falar rapidinho a respeito do que muita gente veio falar o seguinte. Tem, na verdade, alguns agentes que eles meio que defendem várias teorias a respeito das classificações. Mas as classificações de SCPs, as mais comuns, são essas aqui. A classe Safe, a classe Euclid e a classe Keter. Essas são as 3 classes que vão basicamente decifrar todos os SCPs, todos, né, de certa forma. Por mais que tenha a classe Apollyon, tenha a classe Thaumiel, tem outros tipos de classes, mas essas são as classes comuns. E essas classes não são a partir de acordo de se o SCP é perigoso ou não, sabe? Se ele é perigoso, por aí vai. Ele pode ser perigoso ou não, melhor dizendo. Ele não é por conta, sabe, de ser atacado. Essas classificações é feitas em cima de se ele consegue ser contido ou não. Por exemplo, a classe Safe são os mais fáceis de serem contidos. A classe Euclid seriam os mais difíceis de serem contidos, né? Um pouquinho mais difícil. E os Keter seriam os quase impossíveis de serem contidos. Então, quando um SCP é denominado desse jeito, pode ser que ele represente perigo? Sim, mas não quer dizer que eles seria o núcleo da Terra e ele é da classe Keter, mas porque ele teria que ser contido pelo planeta inteiro. Então é tipo assim, não dá pra conter esse tipo de bicho. E também tem a porta dimensional que vem, né? Eu já até falei desse SCP, eu acho que é o 2317, eu não lembro se é esse, talvez eu tenha falado errado, mas ele é um bicho que fica entre dimensões. Então ele é da classe Keter, não dá pra conter o bicho desse. Mas ao mesmo tempo, a porta que contém ele, né, das dimensões, é classe Safe, porque a porta dá pra você deixar a porta de boa em algum canto. Só deixar a porta fechada que ele já tá contido. Entenderam como é complicado? Por isso que talvez eu vou ter que falar das classes caras, K-Class, né, pra dar uma ajuda. Mas, então tá aqui minha primeira errata. Os SCP são denominados a respeito de como eles podem ser contidos, e não se eles são brabos ou terríveis ou não. Outra coisa que eu quero falar é do SCP-049. O 049 é amado pela comunidade, então eu tenho que falar mais bonitinho possível. Não só ele, mas todos, né? Mas, na verdade, eu falei que... é porque, assim, eu li os logs e o pessoal fala da peste negra e da peste bubônica, mas, na verdade, o SCP-049 não sabe o que é isso. Ele, na verdade, é uma entidade humanoide que ele se parece com um daqueles doutores, mas não necessariamente ele é daquela época. Não se sabe a origem exatamente dele, então eu estou falando que ele nem sabe o que é peste negra, pra falar a verdade. Ele não é um doutor daquela época, ele só se parece com um. Outra coisa, tem um SCP que não pode se falar o nome, e eu falei o nome dele, na verdade eu falei o número dele, nem o número dele pode falar. Então, deixa esse SCP quieto.
né? Tem um SCP que eu não posso falar mais o nome. Qual SCP que eu não posso falar mais o nome? Assista os nossos vídeos de SCP aqui no card, ó. Já tá aqui no dedo aqui, ó. Assista pra você saber qual que é. Outra coisa também, né, é que os agentes da fundação, eles podem sim entrar dentro, né, das classes, né, onde os SCPs estão contidos. Mesmo se for da classe Thaumiel. Só se o cara tem que ser treinado e tal, ele tem que estar numa patente tech alta pra poder receber o devido treinamento pra poder entrar em algum SCP determinado. Mas os agentes podem entrar sim dentro das classes dos SCPs, né, dentro da onde os SCPs estão contidos, melhor dizendo. Vamos lá, vou falar do Conselho O5 então. O Conselho O5, pessoas, pra quem não sabe, seria o nome denominado para a diretoria da fundação. A fundação, ela não é uma zona, a fundação é uma organização e quem organiza é o Conselho O5. O Conselho O5, ele é um conselho misterioso. Ele é um conselho que é formado de 13 pessoas que eles controlam toda a fundação e também são representados por pessoas em outros países. Não quer dizer que todos os 13 membros do conselho estejam nos lugares, eles podem estar espalhados ou reunidos, depende, eles são os mistérios, pra falar a verdade, e eles são personalidades de muito poder e alguns até envolvidos em alguns SCPs. Inclusive, o SCP-096, que é o cara tímido, inclusive eu até trouxe o filme de SCP, que é incrível. O SCP-096, o Conselho O5 determinou várias coisas direto, né, para as pessoas conterem e pesquisarem ele. Seria o único caso registrado, divulgado pela fundação, que o Conselho O5 teve participação, ou melhor dizendo, teve, né, seus dedos, né, colocados para tentar ajustar tudo, né, o que tá acontecendo, somente que o bicho é atacado. E o que mais eles fazem, né, agir, né, na fundação SCP, se eles precisarem ir até a contenção de algum, né, SCP e por aí vai, eles chamam a equipe deles, que é a mão direita vermelha, The Red Right Hand, tem que falar certo, que é a Mobile Task Force. Inclusive, no Containment Breach, se vocês lembrarem, o Containment Breach aparece esses caras, né, que são a Task Force, onde o Conselho O5 manda essa galera lá, que é como se fosse o BOP, como se fosse uma tropa de elite da Fundação SCP. Quando o negócio dá merda, dá ruim, esses caras são acionados pelo Conselho O5 pra irem lá e ajudarem, né, na contenção ou no problema que tá rolando, por aí vai. Raramente um membro, pessoalmente falando, sabe, o cara vai lá de verdade, né, falar com o pessoal e por aí vai. É raras as vezes que acontece isso. Geralmente o Conselho O5, ele se comunica através da Mobile Task Force ou, né, da Mão Vermelha, né, que eu falei pra vocês. E já falando pra vocês, tem a Rainha Negra, que ela seria, né, uma das coisas que existe na Fundação SCP, talvez, né, seria a administradora, ou na verdade, a primeira membra do conselho, ou quem seria, na verdade, quem fez todo, né, o conselho ser formado e a estrutura da Fundação SCP. Que a Fundação SCP, para que vocês não saibam, né, é uma entidade, né, uma organização que tenta conter as anomalias que estão espalhadas pelo mundo, e quem começou, aparentemente, a fazer a contenção desses bichos foi esta mulher. O que eu estou falando não é comprovado, é teoria, então eu só tô falando que ela é uma das pessoas que, vamos por assim, é a que mais seria o filtro. Ela não vai responder todas essas coisas. Na verdade, o Conselho O5 é muito misterioso. É a mais alta cúpula, e eles não vão deixar todas as informações para as pessoas, e tem muita coisa que, na verdade, podem ser só especulações dos outros agentes, principalmente de mim, que sou locutor. Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você fuçar, o Conselho O5 pode chegar mais perto de vocês do que vocês imaginam. E eu tô falando dessa Black Queen, né, porque na verdade existe a figura do administrador. Talvez seria essa pessoa, a Black Queen, ou pode ser realmente uma entidade que seria o administrador, mas não é comprovado que existe esse cara, que talvez seria, né, a primeira pessoa, né, não sabe se é homem ou mulher, que seria a primeira coisa que talvez fez a organização SCP existir, mas não se sabe se esse cara é de verdade ou não, ou talvez foi criado, né, como forma de documentar o que é esse Conselho O5. E pelo que eu tô percebendo, dando uma olhada aqui, tem vários administradores, inclusive um deles está até ligado ao SCP-262, nunca dei uma olhada nesse SCP, pra falar a verdade. Ele seria um réptil, talvez estaria conectado com um dos administradores, que na verdade seria o... deixa eu dar uma olhada aqui, o administrador Spider. Ele seria um dos iniciais e tal, mas não dá pra saber certinho, né, melhor dizendo. Ó, aí tá falando o seguinte, logo quando você é recebido pra tentar descrever toda a parte do conselho, e aí a Rainha Negra, né, ela está falando o seguinte, não precisa nem dizer que você não era para estar vendo esses arquivos, mas eu quero dizer, tome pelo menos essa tentativa, se você chegou até aqui. Algumas dessas informações são verdade e outras são falsas, e ou até ridículas. Algumas vezes eu não tenho certeza,
algumas vezes eu minto. E também não importa. O que quer que for falado aqui, ou alguém ter falado, ou qualquer um que tiver acreditado, a crença é o poder. E também perceba que talvez o Conselho O5 talvez não exista. Galerinha. Então, sim, a ideia do Conselho O5 é mais genial do que se parece. Existem, sabe, os relatos e existem as características deles. Mas não quer dizer que é de verdade, sabe? Não quer dizer que realmente são essas pessoas. Porque eu tô vendo aqui, por exemplo, o O51, que seria o principal, tá falando aqui, ó, qualquer motivo, o primeiro é reportado como mais poderoso do Conselho O5, e ele sugere, né, que seria um membro, né, de todos mais poderoso mesmo. E também é o que mais tem desinformações. Faça o que você quiser, porque tem, por exemplo, falam que o O5 pode ser o fundador, falam que é uma mulher afrodescendente, que ela já teria vivido 15 mil anos, pode ser um homem morto, que na verdade seria um corpo sobrevivendo, tem um homem com arma infinita, que seria um espanhol, tem o visionário, que seria um britânico com perto de 55 anos. Então, tipo assim, não quer dizer que todos esses caras são O5. Um desses caras é, e os outros são mentira ou coisas bizarras, né? Não faria tanto sentido. Então, tipo assim, cada membro do conselho pode ser um desses caras ou não, porque eles fizeram isso pra justamente a galera não ir descobrir quem são essas pessoas e não tentar achar onde elas estão, pra que o Conselho 5 continue protegido lá no cantinho deles, também organizando toda a fundação do jeito que eles querem, mandando, né, a Task Force, né, que eu falei pra vocês, quando acontece uma treta com algum SCP. Bom, pessoas, eu já fiz toda a errata e é o máximo que eu vou falar do Conselho 5, porque eu não quero ninguém bater na porta da minha casa, me mandando um SCP pra cá, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode tentar descrever, né, o que tá aqui no site, mas lembrando, é canônico da fundação, mas não quer dizer que seja as pessoas de verdade. A gente nunca vai descobrir, na verdade, quem é os membros do Conselho O5. Só tem as características aqui de talvez quem seria eles, mas não quer dizer que são eles, tá bom? Bom, pessoas, é isso, então muito obrigado por terem assistido. Vocês agora descobriram quem são os diretores, né, quem manda por trás do Conselho O5. É um bando de... inteligentes, que são estudadas. Algumas são as criaturas e têm algum envolvimento com o SCP ou outro, mas são pessoas que estão protegendo a humanidade das anomalias por aí, né? E organizando a fundação inteira. Obrigado, pessoas, por terem assistido. Deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos aí no seu YouTube e também ativa o sino, né, pro YouTube já te notificar. E vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima!